Mas aquele episódio ali foi justamente em que as pessoas acham que tem outros, mas aquele que foi difícil de botar no ar. E ele é o menos assistido. É? Um amigo meu também me falou isso. Um amigo meu que é escritor, ele falou assim, olha, as pessoas não querem ouvir isso. Se espante não, vai ser o menos popular. E dito e feito. Primeiro porque fisicamente é a imagem que você mais associa. Até ali eu estava ainda uma meio Hare Krishna. Nossa, ainda tinha sobrancelha, ainda tinha cílios. Ali eu tô sem nada, né? Eu tô lavadona, né? Literalmente, inclusive. Com a alma lavada, a alma, a cara, tudo, né? Então ali realmente... Mas eu acho que cumpre um papel, assim. Hoje eu tenho, quanto mais tempo passa, eu me distancio, mais eu tenho certeza de que ele foi um episódio importante, sabe? Porque eu acho que muita gente sente assim. Claro, claro. E acho que é legal também para dar um toque nas pessoas, sabe? Uma sacudida nessas hipocrisias do nosso mundo, assim, né? Socialmente, enfim. Dani, você teve um diagnóstico de câncer em 2015. Isso, final de 2015. Aí você lançou uma websérie. Eu assisti todas. E quero dividir com você alguns momentos que foram marcantes para mim. O primeiro deles, quando você fala o que é receber um diagnóstico de câncer. Eu lembro de uma frase sua, é uma bolada nas costas. Para mim é a imagem que ficou desse primeiro momento, assim, né? Da notícia, né? Do diagnóstico. Porque você está olhando para o outro lado, você está vivendo, trabalhando, criando seu filho, cuidando da vida, indo ao supermercado, né? Se chateando com a política, né? Se chateando com a política do país, né? Enfim, e aí é como se de onde você não espera, né? Por isso a bolada nas costas. De onde você não espera, quer dizer, você acha que a bola está ali, mas a bola veio de trás, né? Então é a hora que você desmonta. Porque não tem como se preparar para uma bolada nas costas, né? Então não tem como se preparar para um diagnóstico de câncer. E no auge da sua carreira produtiva? Acho que eu estava até começando, assim, já que a gente está entre amigos e colegas, acho que é legal falar disso, né? Eu estava começando a colher um pouco o fruto da ralação, sabe? De 20 anos de jornalismo, estava num momento bom, fazendo TV, fazendo um programa diário e, no meu caso, ficou incompatível, né? Com uma agenda de trabalho. Então, eu parei, né? Eu pulei do trem, me dediquei ao tratamento e, honestamente, naquele momento ali também, num primeiro momento, eu seria hipócrita se eu dissesse que o primeiro apego, quer dizer, a primeira coisa que você pensa se você tem filho, e agora é minha filha, e a Maria, como é que vai ser? Pois é, a Érica estava falando aqui a respeito disso que marcou ela. O que me marcou quando eu vi também a série foi a hora de você falar para ela. Foi o mais difícil de tudo. Acho que é difícil até você estabelecer, né, esses valores, né, que tudo é difícil, né, num diagnóstico desse. Mas eu acho que dizer para um filho que você tem câncer, a Maria estava com 9 anos, então naquela idade justamente em que dá para entender e ao mesmo tempo você não pode dizer demais, né, porque, enfim... Eu conheço muitos casos em que as pessoas optam por não contar para os filhos, enfim, criam toda uma estrutura para que os filhos não saibam, né? E que acabam sabendo, vamos combinar, né? Eu achava que sim, e eu achava que então, já que eu achava impossível que ela não soubesse, inclusive porque naquele momento, vamos combinar que eu não sabia o que ia acontecer comigo, né? A Bey foi foi a mão que segurou na minha, né? Mais do que qualquer outra. Não que não tenha havido outras, graças a Deus eu tive um apoio familiar maravilhoso, mas assim... o grande suporte emocional veio da minha filha, sem dúvida. Ela me ensinou muito como lidar com essa situação. Né? Eu já fui a Maria, já recebi essa notícia. E na hora que você recebe a notícia, ela tinha 9 anos, né? Eu estava mais velha, bem mais velha. A primeira sensação minha, que me deu, é de medo. Né? Você não sabe o que vai acontecer, o que vai acontecer com a minha mãe, será que eu vou dar conta, o tratamento, se vai morrer, essas coisas todas. E o médico era o mesmo, seu. Roberto Fonseca. E o doutor Amândio. O medo da morte é muito ruim, Dani. Assim, nos escancaram uma realidade, né, que vai acontecer com todo mundo, mas que a gente não está... querendo muito. É o Rio que está nesse livro. O primeiro texto se chama O Rio, né? O livro não é uma biografia, ninguém se preocupe que eu não estou contando a história da minha vida, que seria muito chato, né?
E não é um livro sobre câncer, né? Não, é um livro sobre a vida e todas as reflexões sobre ela a partir de um adoecimento grave que me deixou de frente com a morte, né? Deixa eu perguntar uma coisa que me intrigou muito que você falou. A questão de você estar no trem e ter que pular. O que foi mais difícil para você? Foi quando você pulou do trem ou você ter que pular do trem? Entende? Pular do trem. Porque o ter que já não te dá alternativa, então de alguma forma você está preparado. É mais difícil do que a queda, aquela ralada na... Entender isso, né? Entender que por mais que você ame o seu trabalho, que você se realize, que você se identifique, que você tenha criado até uma persona a partir do seu trabalho. E eu era uma workaholic, eu trabalhava uma loucura, assim. Eu era uma máquina para trabalhar, assim, no pior sentido da palavra, eu acho, hoje, assim, sabe? No sentido de não respeitar os meus limites, às vezes, né? Físicos, emocionais, né? E eu me identificava muito com aquilo ali, com aquela Daniela Zulpo, jornalista. Entrei na faculdade com 17 anos, eu sempre soube o que eu queria fazer, assim. Eu sou uma dessas pessoas privilegiadas, assim, que sabe, desde sempre. E ao mesmo tempo, em alguns momentos eu até me questionei, puxa, será que não tem um plano B para minha vida, sabe? Assim, eu acho legal quando as pessoas pegam esse plano B. E eu acho que nesse momento em que eu me encontro agora, é um momento em que eu, pela primeira vez na vida, estou me liberando e me libertando um pouco desse trem. Mesmo que eu suba nele de novo, e provavelmente subirei, não sei, ano que vem, ou daqui a 2 anos, ou daqui a 10, ou nunca mais, não sei, né? Às mas vezes assim, tem outro trilho, né? tô admirando a paisagem. Esse livro não seria possível se eu tivesse numa rotina de trabalho intensa, porque é preciso viajar com o livro, é preciso levar o livro até as pessoas, falar do livro, toda essa campanha que vocês sabem que significa lançar um livro no Brasil, né? E ao mesmo tempo independente? E ao mesmo tempo é pela editora Ramalhete, mas é uma publicação independente. E estou viajando nesse barato agora de mostrar o livro para as pessoas, de receber a reação das pessoas, que está sendo incrível, assim. Independente do tema câncer, né? O que eu tenho sentido é que é um livro inspirador, assim, é o que eu queria que ele fosse mesmo. As pessoas, pelo menos as que me deram retorno, assim, elas se sentem inspiradas à vida, né? A websérie já cumpriu esse papel, né? Assim, é de uma generosidade sua de dividir aquilo com a gente, de uma humanidade e de poesia, sabia? Assim, tem aquele episódio em que você corta o cabelo. Heróis. Você pede para cortar o cabelo, você começa a explicar, aí o cabeleireiro vem te dar um abraço, né? Aquilo é muito marcante. E aí, quando você corta pouco, você pede para deixar aqui maior. E aí a cabeleireira pergunta se era isso, aí você para um tempo e você fala assim, tira, eu vou perder mesmo? A sensação que me deu assim, esse diagnóstico é o que eu tenho na minha vida. É a aceitação da doença. E que faz parte do processo, né? Ficar negando... Te atrasa, né? Eu aceitei rapidamente. De alguma forma, eu acho que eu entendi rapidamente que se eu tinha chances, elas estavam ali, nesse lugar da aceitação, não da negação. Porque tem um texto que chama Por que é uma pergunta interminável, que fala disso, exatamente. É engraçado como é que a gente fica sempre batendo na tecla da razão, né? Porque comigo como se a razão tivesse um papel preponderante em tudo, né? E eu acho que a razão explica até certo ponto, né? Mas eu acho que nessas situações limite, eu não consigo imaginar, até porque você não tem o estado de espírito para sentar e ficar analisando racionalmente. Claro, é um viés, é um caminho pelo qual você pode ir. Uma coisa muito legal que rolou na minha vida assim, nesse ano do tratamento, falar que aconteceu uma coisa muito legal é até engraçado, mas é verdade, é que eu pensei assim, bom, ok, vou fazer websérie, comecei a escrever, porque isso é um diário de bordo, né? Comecei a escrever, voltei para a escrita, né? Que estava lá na origem da escolha pelo jornalismo. E aí eu comecei a falar assim, bom, eu vou ter que fazer alguma coisa legal por mim, sabe? Assim, para eu ficar mais feliz, porque eu já não estou trabalhando, quimioterapia toda semana, aquela história toda. Aí eu adoro música e literatura, sempre dentro do jornalismo sempre foram as minhas duas paixões. Aí eu comecei a ouvir discos antigos e peguei toda a obra do Bob Dylan, peguei toda a obra dos Beatles e fui ouvir. Quando eu comecei a conseguir ler de novo, né,
ter estrutura para ler de novo, concentração. Comecei a ler livros que eu queria ler e nunca tinha tempo. Então, assim, eu me cerquei, comecei a fazer leves caminhadas, até onde meu corpo aguentava. Comecei a cuidar da alimentação. Então, eu comecei a organizar a minha vida no sentido de tirar de algumas coisas o mínimo de alegria e de prazer de viver. E esse título, essa pergunta da sua filha, que é uma pergunta da sua filha. É da Maria. Pergunta que ela me fez quando ela era bem pequenininha, até antes de eu receber o diagnóstico, e que ficou, né, na minha memória poética, assim, que eu achei tão lindo. Ela chegou um dia em casa da escola e falou assim: mamãe, amanhã hoje é ontem? E eu, né? Falei, caramba, amanhã? Maria, amanhã hoje é ontem. E eu não me lembro nem se eu anotei aquilo, mas ficou gravado. Quando eu decidi que eu ia fazer a websérie primeiro, depois o livro, decidi que obviamente ia ter a mesma história, eu tatuei no braço até, né? E eu falei, é a frase da Maria, porque sintetiza isso que você disse, sintetiza tudo que eu queria dizer. Tem várias questões, tem, mas essencialmente se eu tivesse que dizer uma frase para as pessoas, assim, de tudo que eu vivi, de tudo que eu passei, de tudo que eu senti, de todas as reflexões, seria a frase. Amanhã, hoje é ontem. O que significa viva o presente, tudo está conectado, todos nós estamos conectados também, muito mais do que a gente quer acreditar, né? E tudo vai passar, inclusive nós, quando chegar a nossa hora, né? Um outro episódio que me marcou muito, e aí eu queria que você falasse, porque pode ter gente que está nos assistindo que esteja passando por isso, ou que esteja doente, ou que esteja ao lado de alguém que esteja doente, que é a sua sessão de psicanálise, em que você fala do outro, sobre o outro. Qual que é a importância do outro? Com a Alice. Qual que é a importância do outro no processo? Bom, nesse caso específico, a importância do Stélio Lage, que foi meu psicanalista, desse outro, foi fundamental. Eu gosto de dizer isso porque eu acho que as pessoas ainda no Brasil subestimam a importância de um acompanhamento. Claro. Sabe? Como se tivesse algum valor em você aguentar sozinho a pancada, né? Eu sei que nem todo mundo tem condições, né? Eu sei que isso, a gente está falando de uma realidade que não é para todos, infelizmente, que deveria ser, né? Mas algumas pessoas têm essa possibilidade e não lançam mão desse recurso por uma série de questões, inclusive preconceito. Até preconceito. Né? E eu digo sempre assim, que eu confiei muito na oncologia, na competência dos médicos, mas eu fui atrás de outros recursos, né? A acupuntura. Eu entendi que meu corpo precisava de um reforço para dar conta de toda aquela química, né, que estava entrando nele. E aí eu fui no Dr. Paulo de Tarso, fui fazer acupuntura com ele, fui no Stélio fazer psicanálise. E todos esses profissionais me abraçaram, assim, entenderam a gravidade da situação, do momento, e abriram suas agendas nas minhas possibilidades, né, de horários. Tinha dia que eu não me sentia bem, etc, etc. E eu acho que isso foi, assim, decisivo. E eu sempre digo, e continuo vendo muitas pessoas resistindo, sabe-se lá por quê, talvez por preconceito, simplesmente, a esse acompanhamento. Porque a conversa com o Stélio ia legitimando muitas coisas. Por exemplo, num primeiro momento, essa perda do trabalho, da persona, não só dos cabelos, mas de uma imagem construída como profissional. Né? Quando a gente trabalha com a imagem, você tem um certo apego a ela que é quase né, excepcional. Né? Então, esse olhar do outro de piedade que me incomodava muito, assim, que era muito doloroso para mim. E isso eu levava para a psicanálise, né? E ali eu ia entendendo melhor quais os caminhos para eu me libertar desse olhar do outro, né? Então, nesse sentido, e ao mesmo tempo, o Stélio ia legitimando para mim aqueles sentimentos, né? Não, eu não tô louca, não, é isso mesmo, sabe? Não, eu não tô exagerando, é isso mesmo, as pessoas não dão conta de me olhar. Eu abri numa página aqui. Penso que viver é a única solução. E né? Seja lá por quanto tempo for, né? Aonde esteja a sua vida, mas descubra onde ela está, né? Porque eu acho imperdoável passar pela vida sem viver hoje, né? Isso é linda, é o olhar dela. Lindo. Essa capa é da Dinah Ferloy, é uma capa, eu gosto muito de falar o nome dela, porque eu acho que ela trouxe assim para o livro ela resumiu numa imagem o que é o livro, né?
É o meu olhar sobre essa experiência, né? Sobre a vida, a partir dessa experiência do câncer. E esse olhar que olha muito para dentro, né? Onde é que a gente acha o livro? Olha, a gente acha aqui em BH, como eu diria, nas melhores casas do ramo, né? Mas é mesmo, graças a Deus o livro está super bem distribuído. Ele está aqui no Ponteio, no Canto, livraria Canto do Livro. Ele está na Scriptum, na Savassi. Ao lado de quem? Que ele está aqui no Ponteio, o seu livro? Você chegou contando, o meu livro está ao lado do livro. Sim, ele está do lado do Belchior, da Rita Lee e do Prêmio Nobel de 2017. Desculpa, gente. Rita Lee, Belchior e o Prêmio estão muito bem acompanhados. Estão acompanhando. Obrigada. E aí ele está aqui no Ponteio, é verdade. Você sabe que virou minha foto, por falar em Facebook, virou lá, né? Eu tive que fazer essa foto deslumbrada e botei lá minha foto de capa no Facebook. Foi justamente o livro ao lado dessas nobres companhias. Mas enfim, tá no Canto da Livraria, está na Scriptum, na Savassi, na Quixote, na Savassi, na Nova Quixote, ali no Jardim Canadá, Livraria Leitura do BH Shopping, Livraria Leitura do Pátio Savassi e Livraria Ouvidor. Está bem distribuído, né? E para quem quer conhecer a websérie, entra lá no YouTube. Entra no YouTube, aí está na Livraria da Vila, para quem que a gente está na internet, né? Para quem está em São Paulo, que se interessa, está na Livraria da Vila também. Eu tenho um site onde, caso, para quem estiver assistindo e queira ler o livro e não mora em uma dessas cidades, né? Amanhã, hoje é ontem.com, é possível entrar em contato e a gente sempre dá um jeito. E a maioria dessas livrarias, na verdade, que eu citei aqui, quase todas fazem venda online também. Esse site concentra várias informações sobre o livro, tem os 8 episódios. E no meu canal do YouTube também, que é o Daniela Zupo, estão lá os 8 episódios do Amanhã Hoje é Ontem. Né? Com 2 L's e Zupo com o pessoal, ao contrário do que todos pensam. É isso aí. Você é linda. Vocês são ótimos. Eu fiquei tão feliz aqui de revê-los, colegas queridos. Assim, a gente não se via há um tempo, né? É verdade. Mas é verdade. Valeu assim. o encontro, foi um papo ótimo. Obrigada, queridos. Obrigada. Foi um encontro maravilhoso. Valeu. Obrigada pelo convite.